No capítulo 18 de Ezequiel, Deus julga cada pessoa por sua própria conduta, oferecendo a vida ao justo e o perdão ao pecador arrependido. Deus não se alegra com a condenação, mas com a salvação. Seu desejo é a conversão, mudança de vida. Por isso ele conclama: convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Nesse capítulo, Ezequiel nos dá uma certeza profunda: sempre há tempo de mudar. O nosso passado não nos condena, se o presente for de arrependimento. Deus nos oferece um coração novo e um novo espírito, e nos chama à liberdade de sermos definidos por nossas escolhas atuais e não pelas falhas passadas. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 18. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: por que repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados? Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel. É a mim que pertencem as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. O homem justo que procede segundo o direito e a equidade, que não participa dos festins das montanhas, que não volve os olhos para os idosos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo e não tem relação com uma mulher durante o tempo de sua impureza, que não oprime ninguém, que restitui o penhor ao seu devedor, que não exerce a rapina, que dá seu pão aos famintos e cobre com vestimento que está nu, que não empresta a taxa usuária e não recebe com juros, que afasta sua mão da iniquidade e julga equitativamente entre um homem e outro, que segue os meus preceitos e observa as minhas leis, para proceder com retidão. Certamente viverá, oráculo do Senhor Javé. Porém, se esse homem gerou um filho violento e sanguinário, que comete contra seu irmão uma dessas faltas, embora ele próprio não tenha cometido nenhuma, um filho que come nas montanhas e desonra a mulher do próximo, que oprime o infeliz e o indigente, que pratica rapina e não restitui o penhor, que ergue os olhos para os ídolos e comete abominações, que faz empréstimo com usura e recebe juros. Esse rapaz não poderá permanecer em vida. Após as abominações que houver cometido, ele deve perecer, e seu sangue recairá sobre ele. Se, pelo contrário, o homem gerou um filho, que, à vista de todas as faltas cometidas por seu pai, tenham cuidado de não imitá-lo, um filho que não come nas montanhas e não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo, não oprime ninguém e não retém o penhor, não pratica rapinagem, dá pão ao faminto e cobre com vestimento que está nu, que se abstém de causar dano ao infeliz, que não empresta com usura e nem recebe juros, mas observa os meus mandamentos e procede de conformidade com as minhas leis, esse filho não perecerá pelas iniquidades de seu pai, mas certamente viverá. É seu pai que, pelas violências e rapinas que cometeu contra o próximo e pelo mal que fez no meio de seu povo, há de perecer por causa de suas faltas. Perguntais por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade, e como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará sua justiça e o mal a sua malícia. Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá, de certo, e não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei eu prazer com a morte do malvado, oráculo do Senhor Javé? Não desejo eu antes que ele mude de proceder e viva? E se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado. É em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido que deverá morrer. Dizeis: não é justo o modo de proceder do Senhor. Escutai-me então, israelitas, o meu modo de proceder não é justo? Não será o vosso que é injusto? Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando o malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma.
Se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. E eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo. Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? Assim, pois, casa de Israel, é segundo o vosso próprio proceder que julgarei cada um de vós, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito. Por que havereis de morrer, israelitas? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e vivereis. No capítulo 19 de Ezequiel, o profeta é instruído a fazer ouvir um cântico fúnebre, um lamento que funciona como profecia de juízo já em andamento. A nação de Israel e seus reis são descritos através de alegorias que contrastam sua força original com sua queda vergonhosa. A mensagem final é descontinuidade da realeza. A casa de Judá perdeu sua glória, sua força e seu lugar. O cetro que deveria simbolizar o domínio justo foi reduzido a cinzas. Este capítulo nos ensina que a glória e o privilégio não garantem a permanência da bênção. A força e a fertilidade são dons que devem ser usados para a justiça. O abuso do poder e a infidelidade, no entanto, levam inevitavelmente à derrota e à desolação. A queda de Judá é um aviso de que qualquer instituição, família ou indivíduo que desvie seu foco da justiça e do propósito divino acabará silenciando como o cetro real crestado pelo fogo. Ezequiel capítulo 19. E tu, filho do homem, faze ouvir este cântico fúnebre acerca dos príncipes de Israel. Quem era tua mãe? Uma leoa entre leões. Estendida entre os leãozinhos, ela criava os seus filhotes. Um dos filhotes cresceu até se tornar leão. Aprendeu a despedaçar a presa e devorar os homens. Então as nações se coligaram contra ele e foi preso em sua fossa. Com cadeias foi levado para a terra egípcia. Sua mãe viu que sua expectativa e sua esperança eram vãs. Ela tomou outro dos seus filhotes para dele fazer um leãozinho. Ele abriu caminho entre os leões, tornou-se um jovem leão. Aprendeu a despedaçar a presa, a devorar os homens. Devastou seus palácios e desolou suas cidades. A terra e seus habitantes ficaram amedrontados com os seus rugidos. Coligaram-se contra ele as nações vizinhas. Lançaram sobre ele uma cilada, em sua fossa ele foi preso. Foi posto na jaula com cadeias. Conduziram-no ao rei da Babilônia. Prenderam-no em uma fortaleza, para que não ouvisse mais a sua voz nas montanhas de Israel. Tua mãe se assemelhava a uma vinha plantada à margem da torrente, carregada de frutos e de folhas, devido à abundância das águas. Ela teve um ramo vigoroso que se tornou um cetro real. Sua estatura avultava-se em meio de uma espessa folhagem. Ela se distinguia por sua altitude e pelo número de seus ramos. Ela, porém, foi arrancada furiosamente e arremessada por terra. O vento do oeste dessecou seus frutos, que caíram, emurgeceu seu vigoroso ramo, crestado pelo fogo. E agora está ela plantada no deserto, em terra seca e árida. O fogo lançado em um de seus ramos devorou seu fruto. Nela não há mais ramo forte, nem cetro real. É um canto fúnebre que efetivamente serviu de lamentação. No capítulo 6 de Hebreus, o autor começa nos chamando a avançar para a plenitude da doutrina de Cristo, deixando para trás os ensinamentos elementares. Ele não está dizendo que as noções fundamentais, conversão, batismo, ressurreição, são ruins, mas que os cristãos não devem ficar estagnados. Nesse capítulo também vai nos convidar a fixar o olhar para além da turbulência da vida terrena, pois a nossa esperança tem um ponto de apoio seguro. É uma âncora firme e sólida que penetra o véu, o Santo dos Santos, onde Jesus Cristo já entrou como nosso precursor e nosso sumo pontífice eterno. Hebreus capítulo 6. Pelo que transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus. A doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isto faremos se Deus o permitir, porque aqueles que foram uma vez iluminados saborearam o dom celestial.
participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso caíram na apostasia. É impossível que se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. O que produz só espinhos e abrolhos é abandonado. Não demora que será amaldiçoado e acabará sendo incendiado. Embora vos falemos desse modo, caríssimos, temos a melhor ideia a vosso respeito e de vossa salvação. Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome, vós que servistes e continuais a servir os santos. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim, e que, longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência, se tornam herdeiros das promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não houvesse ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: em verdade eu te abençoarei e multiplicarei a tua posteridade. E Abraão, esperando com paciência, alcançou a realização da promessa. Os homens com efeito juram por quem é maior do que eles, e o juramento serve de garantia e põe fim a toda controvérsia. Por isso, querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade da sua resolução, interpôs o juramento. Por este ato duplamente irrevogável, pelo qual o próprio Deus se proibia de desdizer-se, encontramos motivo de profunda consolação. Nós que pusemos nossa perspectiva em alcançar a esperança proposta, esperança esta que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse trecho do Salmo 118, o salmista demonstra aqui uma profunda sabedoria, reconhecendo que a batalha pela obediência se trava primeiramente no coração e nos olhos. Ele não se contenta em saber a lei, mas suplica a Deus por uma transformação interior para vivê-la plenamente. O salmista encerra a estrofe voltando-se para a fidelidade de Deus. Ele lembra a Deus cumprir a promessa para com vosso servo, da aliança e da palavra dada. A oração do cristão está ancorada não em seu próprio merecimento, mas na fidelidade de Deus. Para o salmista, viver de verdade é viver na justiça de Deus. Ele deseja mais do que apenas sobreviver. Ele deseja ser reavivado e impulsionado pela justiça divina. Salmo 118, dos versículos 33 ao 40. Mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, para que eu nele permaneça com fidelidade. Ensinai-me a observar a vossa lei e a guardá-la de todo o coração. Conduzi-me pelas sendas de vossas leis, porque nelas estão minhas delícias. Inclinai meu coração às vossas ordens, e não para a avareza. Não permitais que meus olhos vejam a vaidade. Fazei-me viver em vossos caminhos. Cumpri a promessa para com vosso servo, que fizestes aqueles que vos temem. Afastai de mim a vergonha que receio, pois são agradáveis os vossos decretos. Anseio pelos vossos preceitos. Dai-me que viva segundo vossa justiça. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 31, o autor estabelece a verdade fundamental. O vinho foi criado para alegria e não para embriaguez, assim como todos os dons da criação. O vinho tem um propósito nobre. Ele é visto como algo que vivifica o homem, e quando usado com moderação, se torna a alegria da alma e do coração. O texto finaliza com um conselho de etiqueta e caridade, mostrando que a moderação não é apenas sobre si mesmo, mas sobre o respeito ao próximo. O sábio adverte contra repreender, desprezar, censurar ou atormentar alguém que está em um momento de alegria. Isso nos ensina a importância da paciência e da mansidão. Um banquete é tempo de celebração, não de cobrança ou julgamento. Devemos saber o tempo de falar a verdade e o tempo de simplesmente viver a caridade, sem cobrar o que é devido em momentos de relaxamento social. Eclesiástico capítulo 31, dos versículos 32 ao 42. O vinho bebido sobriamente é como uma vida para os homens. Se o beberes moderadamente, serás sóbrio. Que é a vida do homem a quem falta o vinho?
Que coisa tira a vida? A morte. No princípio, o vinho foi criado para a alegria e não para a embriaguez. O vinho bebido moderadamente é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso na bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. O vinho bebido em demasia é a aflição da alma. A embriaguez inspira a ousadia e faz pecar o insensato. Abafa as forças e causa feridas. Não repreendas o próximo durante uma refeição regada a vinho. Não os trate com desprezo enquanto ele se entrega à alegria. Não lhe faça censuras, não o atormente, reclamando o que te é devido. Também iremos ler um trecho do capítulo 32 de Eclesiástico, no qual o texto fornece um manual de conduta que transforma um evento social de uma oportunidade para o orgulho em uma chance de praticar a virtude. O maior adorno, contudo, é a modéstia do indivíduo. A passagem culmina com um poderoso convite: ouve em silêncio, e tua modéstia provocará a benevolência. O silêncio ativo, a escuta atenta, é a mais alta forma de cortesia e humildade. É um reconhecimento de que o outro também tem algo de valor a dizer e que a nossa presença não precisa ser dominadora para ser apreciada. A modéstia, mais do que qualquer palavra, atrai a bondade e a aprovação dos outros. Eclesiástico capítulo 32, dos versículos 1 ao 9. Fizeram-te rei do festim? Não te enalteças. Sê no meio dos outros como qualquer um deles. Ocupa-te com eles e em seguida senta-te. Não tomes lugar à mesa, senão após cumpridos os teus deveres. Assim te regozijarás por causa deles. Receberás a coroa como um gracioso adorno e ganharás a consideração dos convivas. Tu, o mais idoso, fala pois convém, que sejas o primeiro a falar com séria competência, mas não perturbes a música, nem te alongues em discursos onde não há quem os ouça. Não te engrandeça sem propósito por causa de tua sabedoria. Como uma pedra de rubi engastada no ouro, assim a música no meio de uma refeição regada a vinho. Como um sinete de esmeraldas engastadas em ouro, assim é o grupo de músicos no meio de uma alegre e moderada libação. Ouve em silêncio, e tua modéstia provocará a benevolência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.